Olá pessoal, estamos aqui para convidar a todos a participarem da segunda CIPAT Tremea. Serão apresentados os seguintes temas: dicas sobre como evitar tombamentos, inteligência artificial embarcada, mais conhecida como câmera dos veículos, volta 360 graus ao redor dos veículos e cuidados diários. E também a psicóloga da clínica laborativa abordando o assunto: quanto vale a sua vida? Participe da segunda CIPAT Tremea. Um trânsito seguro começa com você. Pessoal, fiz uma paradinha rapidinho aqui para me fazer um convite para vocês. Aliás, um convite muito especial. Eu sou Eldo Silva, sou aqui do programa Homo Seguro, da DPA Brasil. Nesse mês de setembro agora, a Tremea vai realizar uma CIPAT e eu gostaria de convidar a todos vocês para participar. É muito importante você participar, pois sempre tem algo que podemos aprender. E, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de dar os parabéns a toda a equipe da Tremea por essa excelente iniciativa. Eu mesmo já participei de várias CIPATs e aprendi muito, pessoal. E nesse ano, a Tremea vai trazer muitos temas bacanas, voltado à segurança dos motoristas. Então eu conto com a sua presença, beleza? E sejamos prudentes, pessoal. Sabe por quê? Porque a vida vale mais. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Olá pessoal, obrigado por estarem conosco na segunda CIPAT. Esse é um assunto que a gente gosta sempre de estar reforçando, de estar sempre levando adiante, né? Falar de segurança, falar do cuidado com o próximo, do cuidado com nossos colaboradores, do cuidado com os terceiros, de todos que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Eu acho que é sempre importante a gente estar reforçando isso, né? Levando a mensagem adiante que todos devemos melhorar cada dia mais, né? Seja na nossa forma de conduzir, seja na forma como a gente comunica com a nossa sociedade, com a nossa empresa, a nossa família, enfim. É importante cada um fazer o seu papel e levar essa mensagem adiante, né? Todos melhorando um pouquinho a cada dia, a gente torna o nosso trânsito mais seguro, a gente torna a nossa vida mais tranquila, né? A gente evita problemas e dores de cabeça. E uma coisa que ninguém gosta, ninguém espera fazer é dar uma mensagem ruim para um pai, para uma mãe, para um filho de que o seu companheiro não vai retornar para casa, né, de que sofreu um acidente, enfim. Então a gente não quer nunca passar essa mensagem para uma família, né? Então a gente quer que você faça a sua viagem segura, que a gente possa receber de volta sempre, né, tanto a ida quanto a volta, sem nenhum problema, sem nenhum empecilho, que a família possa recebê-lo em casa, né, de braços abertos, a salvo, seguro. Então, eu acho que essa mensagem a gente sempre tem que estar reforçando, né, e sempre melhorando para que todos tenhamos uma vida mais tranquila, né? E se cada um fazer a sua parte, a gente consegue alcançar o objetivo de tornar o trânsito mais seguro, e tudo depende de nós, né? Então, vamos sempre lembrar que um trânsito seguro começa por você. Obrigado. Participe da segunda CIPAT Tremea. Um trânsito seguro começa por você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliane, sou técnica de segurança do trabalho do Transportes Tremea e eu estou aqui para apresentar para vocês a CIPAT. A CIPAT é uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que é um evento promovido pela CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O objetivo principal é conscientizar a todos que trabalham aqui na empresa sobre segurança e saúde dentro e fora do ambiente de trabalho. A intenção é prevenir acidentes e proporcionar qualidade de vida para todos os nossos colaboradores. Iremos apresentar alguns assuntos bem importantes e pertinentes durante o nosso dia a dia. E para iniciar, nós vamos falar sobre tombamento de caminhões. No vídeo a seguir, nossa psicóloga irá falar sobre assuntos relacionados ao nosso dia a dia, que às vezes não damos a devida importância. Fatores como fadiga, estresse e respeito no trânsito podem nos afetar de diversas formas. Além disso, você já pensou o quanto vale a sua vida? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Cássia, sou a psicóloga aqui da Laborativa e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o valor que a nossa vida tem. Você sabe o valor da sua vida? Você sabe o valor que cada um de vocês tem?
Convido vocês a pensar comigo sobre o valor da nossa vida. Quanto custa? Quanto custa a nossa vida? E quantas vezes nós colocamos essa vida à venda por tão pouco? Quando estamos diante de situações estressoras, de situações ansiogênicas, como que nós estamos lidando com isso? Como que nós às vezes colocamos ela como moeda de troca em muitas situações? Quando a gente sabe que precisa usar o IPI no trabalho e não usa, colocamos a nossa vida à venda. Quando sabemos que na direção precisamos usar cinto de segurança, não podemos mexer no celular, ou situações que nos tirem o foco de atenção, mas mesmo assim nós fizemos, nós estamos vendendo a nossa vida. Sabemos que a nossa vida, ela não é medida pelo que eu tenho, né? Ela não é medida pelo quanto eu tenho, e sim pelo que eu tenho, pelas pessoas que eu tenho junto comigo. Então não é o quanto, e sim o que eu tenho nessa vida. E na sociedade que vivemos hoje, ou no padrão mesmo que foi criado, cada vez mais buscamos o ter, o ter, o ter, o ter, o ter, o ter. Então, quanto mais eu tenho, mais poder eu acredito que eu tenho aqui comigo. E nos esquecemos muitas vezes da gente nesse processo. Esquecemos de olhar, de acolher os nossos sentimentos, de ver como isso é importante e como isso reflete em todo o outro resto, né? Como isso reflete em todas as outras situações da nossa vida. Convido vocês a pensar também sobre o nosso estresse, sobre a nossa ansiedade, sobre a fadiga e sobre a necessidade de acolhermos e entendermos esse sentimento de fazer pequenas pausas. Quando eu digo fazer pequenas pausas, eu não estou pedindo para que vocês parem. Vamos todos parar de produzir, vamos fazer uma pausa. Mas que a gente consiga contemplar o bonito do caminho. Que se a minha pausa for 5 minutos para sentar, tomar um café, para almoçar, que eu consiga sentir e estar pleno naqueles 5 minutos. Que eu consiga estar focado no que eu estou fazendo ali. Que eu consiga contemplar o bonito da vida. Para que a gente só não passe por ela correndo, para que a gente só não passe de segunda a segunda, de segunda a segunda, de segunda a segunda, que a gente se permita encontrar algo bonito em cada dia, que a gente se permita ter um motivo para acordar todos os dias, sabendo que eu, que vocês, nós somos especiais para alguém. Independente se eu sou casado, se eu não sou casado, se quando eu voltar para casa eu vou para casa da minha mãe, se eu tenho um filho, independente de qualquer coisa, independente se eu estou sozinho ou não, o meu maior bem, a coisa mais valiosa que eu tenho é a minha vida. Então eu preciso cuidar dela com todo carinho, lembrando que eu sou filho de alguém, lembrando que eu sou pai de alguém, lembrando que eu sou importante para alguém. Então volto aqui a convidar vocês a olharem para cada um, para olhar para o valor dessa vida, para que a gente não coloque ela à venda por poucas coisas. Sei também que situações de estresse estamos sujeitos a todo momento. O que é uma situação de estresse? É aquilo que me desperta uma preocupação excessiva, que por vezes me tira do sério, me desencadeia fatores físicos, né? Então eu sinto taquicardia, o coração acelera. E quando eu fico muito exposto a essas situações de estresse, pensando também no âmbito psicológico, a irritabilidade, a agressividade, quando eu fico muito exposto a essas situações, acaba gerando uma ansiedade. Né? A sobrecarga, esse excesso de exposição aos fatores de estresse me gera uma ansiedade, temos uma patologia, né? E como que eu vou lidar com essa ansiedade no dia a dia? Então, como eu sei que eu estou com ansiedade? Quando a respiração começa a ficar mais acelerada, quando o coração acelera, ou até mesmo dificuldade para respirar, sudorese, então eu começo a suar muito e eu apresento alterações de humor. Então aí a sugestão, quando percebemos, né, quando vemos que estamos nessa situação, é respiração diafragmática, né? Então eu vou respirar bem fundo, vou soltando esse ar, vou novamente bem fundo, vou soltando esse ar e vou tomando consciência do momento presente, da onde eu estou. Eu vou tentar focar no aqui agora. Então esse aqui agora seja onde for que nós estivermos. Então a gente sempre vai fazer a respiração e voltar para o aqui e agora. São pequenas coisas que precisamos adotar na nossa rotina, na nossa vida, para que nós consigamos viver ela com êxito.
para que a gente consiga, mesmo diante de todas essas dificuldades, mesmo diante de tudo que nos envolve, que a gente consiga viver ela com qualidade, que eu consiga produzir no trabalho, mas que eu também consiga aproveitar ficando em casa, que realmente eu consiga entender que eu preciso dessas pequenas pausas, que eu preciso organizar a cabeça. Quando falamos em motoristas, especificamente, como é o caso de vocês, a gente sabe que tem a questão do ficar no caminhão, morar, né, praticamente no caminhão, mas mesmo assim nós precisamos adotar esses pequenos hábitos. Então, se nós consiga no dia 5 minutos que vocês realmente parem, consigam conectar com vocês, isso pode ser antes de vocês dormirem, né, ou pela manhã, antes de vocês iniciarem a rotina de trabalho de vocês, que vocês consigam fazer esse movimento do reconectar com o que é importante. Trabalho é importante, sim, de forma nenhuma estou falando que não. Ele é muito importante, mas para que ele, né, seja executado de forma satisfatória, para que ele vá para frente, eu preciso olhar para mim. Eu preciso entender, acolher e respeitar isso. Então, sempre que necessário for, que vemos, né, que estamos diante dessas situações que estão gerando esse estresse, que estão gerando esse desconforto, respira fundo novamente. Como eu sempre digo para as crianças, cheira a florzinha, sopra a velinha, para que a gente volte ao movimento consciente. Lembrando sempre o que eu falei lá no início. Quando a gente faz isso, a gente valoriza a nossa vida e não vende ela. A nossa vida, ela não é moeda de troca. Então, o recado, ele é muito simples. Quanto vale, que valor que eu estou atribuindo a ela? Se quando eu estou sujeito, quando eu estou diante dessas situações, a minha primeira reação é um estouro emocional. Se quando eu estou diante de alguma situação estressora, eu perco o equilíbrio ou altero o humor. Então, o que eu estou fazendo com essa vida? Né? Como que eu estou lidando com isso? Então, eu preciso parar, analisar isso e lembrar o que é importante e o que não é importante. Entender que tem situações que eu controlo e tem situações que eu não controlo. Na estrada, por diversas vezes, a gente se depara com situações que fogem ao nosso controle, né? Que nós não detemos o controle da situação. Então, eu também preciso aprender a fazer essa diferenciação. Coisas que eu controlo, coisas que eu não controlo. Então, eu controlo os meus sentimentos, minhas reações, meus comportamentos e minhas ações. Agora, o que depende do outro, eu não consigo controlar, né? Então, se eu for pensar só nas coisas que eu controlo, como que eu posso fazer isso de uma maneira saudável? Como que eu posso cuidar de mim e cuidar do outro? Porque sim, precisamos nesse sentido pensar que nós temos o outro também envolvido. Então, mais uma vez, eu falo para vocês, quanto eu preciso para ser feliz? Quanto eu preciso de dinheiro para ser feliz? Ou quanto eu preciso reconhecer o meu valor, reconhecer a minha importância na empresa, reconhecer a minha importância lá na casa, reconhecer a minha importância quanto amigo, reconhecer mesmo o meu valor. A nossa vida, ela é um presente. Ela é um presente que nos foi dado e nós não sabemos a finitude dela. Então, nós precisamos viver da melhor forma o hoje. E não é nada extraordinário. Viver da melhor forma hoje é fazer o que a gente pode, o que está dentro do nosso alcance, que nos traga leveza e que nos traga paz. Então, o meu recado para vocês é, vamos dar valor à vida, não vamos vendê-la, né? Sempre que necessário, vamos parar, vamos repensar, vamos lembrar que somos humanos. Como os humanos, temos emoções, temos nossas fragilidades, não somos imbatíveis, precisamos parar, recarregar nossa força para aí continuar, mas sem esquecer o mais importante, sem esquecer de nós. Então eu deixo para vocês a pergunta no ar, para ser feliz, o que o ser humano necessita? Agradeço a atenção de vocês, espero que fiquem todos bem, até mais! Participe da segunda CIPAT Tremea. Um trânsito seguro começa por você. O assunto agora são as câmeras que estão sendo instaladas nos caminhões, inteligência artificial embarcada. Essas câmeras detectam sinais de fadiga, ausência de motorista, riscos eminentes de acidentes e até mesmo comportamentos inadequados na direção, como falta de atenção, uso de celular ou cigarro,
câmera obstruída, distância mínima do veículo da frente e cinto de segurança solto. Lembrando que tudo isso é para proporcionar mais segurança no trânsito. O sistema emite alertas ao condutor e ao gestor da frota sobre possíveis situações que o colocam em perigo, utilizando inteligência artificial embarcada. Por meio da plataforma, o gestor pode acompanhar em tempo real o trabalho dos motoristas, verificando todas as informações sobre o que está acontecendo nas estradas. O sistema é composto por 2 câmeras na cabine, uma focada no motorista e a outra na pista. A câmera identifica comportamentos inseguros e situações de riscos aos motoristas e emite alertas em tempo real para auxiliar por meio de um display que fica instalado na sua frente. Como sabemos que 90% dos acidentes são causados por falha humana, o sistema realmente salva vidas ao detectar esse comportamento e avisar o motorista quando está acontecendo. O uso de celulares e o consumo de cigarros ao volante são algumas das infrações que o sistema identifica e alerta. O equipamento também é capaz de detectar sinais de fadiga e sonolência, orientando o motorista a parar para descansar. Além de controlar o comportamento inadequado do condutor dentro da cabine, o sistema também detecta situações externas, por meio da câmera frontal. O equipamento emite alertas para que o motorista mantenha uma distância mais segura do veículo da frente. É muito importante saber que esse sistema só grava enquanto o caminhão estiver ligado. Os eventos são gerados apenas quando o veículo estiver em movimento e não tem gravação de áudio. CIPAT Tremé 2022. Um trânsito seguro começa com você. Olha só, a seguir será apresentado o vídeo com informações importantes para o início da viagem, a volta 360 graus. A Conferência 360, ou seja, uma volta completa ao redor do caminhão, deve ser feita antes de iniciar uma viagem, ao engatar uma carreta nova, antes de se deslocar para o cliente para fazer o carregamento. Você deve conferir a condição dos pneus, se estão calibrados e com os parafusos bem fixados, e a condição dos estepes. Conferir as luzes dos faróis e piscas, a vedação das portas traseiras, verificar possíveis vazamentos de combustível, manter a organização e limpeza do interior da cabine, evitando deixar objetos soltos que podem gerar distrações durante a viagem, enviar sempre as macros, que são os comandos sobre informações da sequência da viagem, manter o teclado sempre limpo e bem conservado. Participe da segunda CIPAT Tremé. O trânsito seguro começa por você. O risco número 1 no transporte rodoviário de cargas é o tombamento. O mesmo é um dos acidentes mais comuns que acontece, onde 90% dos acidentes são solitários, não têm terceiros envolvidos e poderiam ser totalmente evitáveis. 60% ocorrem em curvas, trevos, alças de acesso, retorno e rotatórias, e 40% acontecem em retas. A maioria desses acidentes se dá por erros de velocidade, onde 50% da vítima fatal é o próprio motorista. A seguir, o nosso time de colaboradores estará apresentando mais algumas informações referente a esse tipo de acidente. Acompanhe. Para evitar o tombamento, é necessário agir diretamente na correção e prevenção de comportamentos indevidos dos motoristas, principalmente o excesso de velocidade, conduzir o veículo de forma defensiva, antecipando os riscos para evitar acidentes. Uma das principais causas de tombamento é o excesso de velocidade. Em curvas muito acentuadas, o veículo pode não suportar variações de peso e tombar. A dica para evitar esse incidente é simples: reduz a velocidade. A falta de manutenção nas estradas brasileiras contribui para ocorrências dos tombamentos. Ao tentar desviar de um buraco, o motorista pode perder o controle do veículo em poucos segundos. Porém, as curvas fechadas, as rotatórias, as alças de acessos e os viadutos também merecem cuidado redobrado. O tombamento é o tipo de acidente comum e que possui consequências graves. A maioria são resultado de atitudes imprudentes dos motoristas. Cuidado, meus amigos motoristas. Os veículos de carga têm maior probabilidade de tombar porque são altos e estreitos
e o que pode acarretar tombamento mesmo em velocidade baixa. Ok? Obrigado. Segue algumas medidas que devem ser evitadas ao volante para garantir a direção defensiva: dirigir com sono, abusar da velocidade, negligenciar os cuidados com o veículo, utilizar remédios ou substâncias estimulantes para inibir o sono, realizar ultrapassagens perigosas, usar o celular enquanto dirige, desrespeitar o período de descanso na jornada de trabalho. Dicas de hoje: como evitar um tombamento. Dirigir defensivamente, não exceder a velocidade, não utilizar celular ou outro equipamento que tire a atenção durante a viagem, não dar lado passagem para outros veículos, realizar os treinamentos de direção defensiva, interromper a viagem em caso de fadiga, não realizar manobras bruscas ou trafegar em caminhos alternativos. Obrigado. A gente vai falar o que é um fotograma falado. Pessoal, é um instrutor virtual capaz de acompanhar o motorista durante